Saudações, alunos e alunas do curso técnico em administração, revisão da primeira unidade aí, nossa disciplina de administração financeira, certo? Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, clique no sininho e não esqueça a opção todas para receber as notificações dos nossos vídeos. Então a gente está começando aqui uma série de vídeos que vamos gravar com as videoaulas para vocês, e estamos aqui com o pessoal do quarto ano, certo? Vamos lá. Hoje vamos fazer sobre o que estudamos, que foi o ponto de equilíbrio, né? O primeiro assunto aí que nós começamos a trabalhar. E o que é o ponto de equilíbrio? Vamos conceituar aqui. Você vê uma balança aí, né? De um lado receitas e do outro lado custos. O ponto de equilíbrio é o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir os custos das mercadorias vendidas e as despesas variáveis e as despesas fixas. No ponto de equilíbrio, a empresa não terá lucro nem prejuízo, certo? Ou seja, ela não vai ficar devendo a ninguém e também não vai ganhar nada, certo? Bom, já falamos sobre a questão de despesas fixas e despesas variáveis, falamos também sobre custos fixos e custos variáveis, e só para a gente lembrar desse conceito, os custos é tudo aquilo que é gerado antes da fabricação do produto, a aquisição de matéria-prima, o transporte de insumos, entre outras coisas. As despesas elas são geradas a partir do produto acabado, o produto ou serviço. Ou seja, vamos supor que seja uma fábrica de perfume, enquanto ela está adquirindo essa matéria-prima para a fabricação dos perfumes, o trabalho, a mão de obra, tudo isso está relacionado a custo. A partir daí, a logística, transporte, entrega na casa do cliente, despesas com vendas, comissão de vendedor, tudo isso será considerado despesas, certo? Dentre essas despesas, nós temos as despesas fixas, que são as despesas como aluguel, luz, pagamento de conta telefônica, consumo de água, entre outras coisas. E as despesas variáveis são despesas esporádicas, são por exemplo, serviço de eletricista. O eletricista foi lá para fazer um serviço na empresa pela quebra de um equipamento, alguma coisa nesse sentido. Então isso é considerado a despesa variável. A análise do ponto de equilíbrio é um indicador que mostra o quanto a organização precisa vender para o valor que foi gerado das despesas, né, atinge o valor dos custos. Dessa forma, a análise do ponto de equilíbrio verifica qual deve ser o mínimo de faturamento para a empresa decolar, né? Ou seja, para que ela não tenha prejuízos. Então, o que acontece? O ponto de equilíbrio, ele na verdade é como o nome já sugere. A empresa não vai ter, ela vai ter que faturar o mínimo possível. Esse valor tem que ser calculado, e para isso nós temos fórmulas calculado para que a empresa não tenha prejuízo, e se ela não for ter lucro, também prejuízo ela não pode ter. Tá legal? O ponto de equilíbrio serve para mensurar onde termina o prejuízo e começa o seu lucro, e vice-versa. Alcançá-lo significa obter capital suficiente para pagar todas as despesas variáveis mês a mês. Ou seja, você não deve ter essa preocupação só, vamos supor, vamos colocar o período um quadrimestre. Aí janeiro, fevereiro, março, abril. Você não deve de forma alguma se preocupar apenas com o mês de janeiro, imaginando que o mês de fevereiro, março você deve trabalhar com projeções. Tudo bem? Nós temos aqui uma ilustração que eu fiz, né? De minha autoria. De um lado a receita, o R, a receita representada pela letra R. Só que eu não coloquei receita total, né? Receita total seria RT. Tudo bem, não tem problema. Do outro lado nós temos C mais D, ou seja, custos mais despesas. Lembrando que a empresa tem a receita
Tem os custos e tem as despesas. Os custos antes da fabricação, despesas depois da fabricação. Não esqueçam disso. Para chegar à fórmula do ponto de equilíbrio, basta dividir os custos fixos pela margem de contribuição e então multiplicar por 100 para achar a porcentagem. Ou você multiplica por 100 e coloca lá a porcentagem, o símbolozinho de porcentagem, você coloca, sempre dá certo. Ponto de equilíbrio está aqui, certo? E esse é o nosso cálculo. Só que em vez de custo fixo, esse nome lá, margem de lucro, você não vai ter nada disso na fórmula. Você vai ter, na verdade, as letras que vão representar cada um desses nomes aí. Por exemplo, custo, a letra C, fixo, a letra F, margem de contribuição, a letra M, C, por aí por diante. Nós temos aqui, fiz um esboço aqui do que seria esse processo para a gente adquirir esse ponto de equilíbrio aqui. A receita 5.000, custo variável R$500, custo fixo 1.200. E aí o que é que a gente vai fazer? Nós temos a receita que é o valor de 5.000, certo? Nós vamos subtrair o valor do custo variável, que é de 500, vamos ficar com a nossa margem de contribuição. Quando você tira da receita o custo variável, você vai ficar com a margem de contribuição, a MC, certo? Que é o valor de 4.500. Bom, jogando para a fórmula, eu tenho custo fixo, CF, sobre MC vezes 100. Ou seja, eu tenho custo fixo sobre margem de contribuição vezes 100. Eu vou ter aí, no caso, o meu valor que vai ficar na minha PE é de 1.200 sobre 4.500 vezes 100, correto? Então, quando eu faço esse cálculo, eu obtenho o valor de 26,66%, certo? Esse é o meu ponto de equilíbrio, tá? Aqui nossas referências, certo? Eu agradeço a vocês novamente por essa oportunidade. Bons estudos, até o próximo vídeo. Aí vocês têm também as minhas redes sociais, Elísio Santos, Facebook, e Márcio Elísio aí no Instagram. Tá legal, gente? Então vocês acompanham por aí também o meu trabalho. Não esqueçam de inscrever-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.